Boa noite, meus amigos que acompanham o Toró de Parpite aqui na Resende Web TV. Todo domingo à noite estamos aqui na minha Vila dos Cafezais conversando com vocês. Hoje, o assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto de grande interesse do município de Nova Resende, em especial dos servidores públicos municipais. É claro que é um assunto que interessa para os servidores públicos municipais, interessa para todo mundo, porque os servidores, com certeza, são os maiores consumidores de Nova Resende, do comércio, dos mercados, de tudo. São nucleares na estrutura funcional, social, política e econômica do nosso município. Então hoje nós vamos falar do quê? Da aposentadoria, do IPREVI, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Resende. E o nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Resende. Em seguida já vamos deixar aqui o convite feito para que depois a Tati venha aqui, que é a presidente do Previ, também falar com a gente. Vamos fazer duas rodadas de esclarecimento, de botar limpo essa história do Previ, discutir claramente o que é, como é que é. E o nosso convidado é o Roberto, presidente do sindicato. Roberto, obrigado por ter aceitado o nosso convite. As ordens. O prazer é nosso, é uma grande satisfação vir tirar algumas dúvidas, mostrar a realidade do nosso instituto para a população de Nova Resende, em especial para os servidores, porque muitos não têm a visão do tanto que é importante uma previdência bem cuidada, bem zelada e bem administrada para uma cidade, ainda mais do tamanho do porto de Nova Resende. Como é que começou o IPREVI? Da onde nasce o IPREVI? Foi uma determinação legal? Então, o IPREVI, eu entrei na prefeitura em 93 e o IPREVI já foi que a gente pode ver, que já foi uma das ideias que ia surgir após a Constituição de 88. Então, naquela época tinha aquelas fraudes da Georgina, outras fraudes da Previdência, e na reforma da Constituição de 88, em seguida foi tendo as emendas, as exigências, orientações, e foi descentralizando a Previdência. E criou essa opção para os municípios que tivessem interesse em criar a Previdência própria de cada município. Então, Nova Resende, na administração de 93, 96, foi quando o Paulinho de Zabié tomou posse, ele já começou a ter que adequar a legislação vigente. Tinha a lei de licitação, a 8666 de 93, tinha que adequar concurso público, tinha que fazer as adequações que a lei estava exigindo. Para ter o IPREVI. Para ter o IPREVI. E o IPREVI no início começou como fundo, era Funprev. Ele criou como fundo, ele surgiu, ele era vinculado, o gestor dele era o prefeito, ele foi criado naquele momento em que vários municípios estavam tendo retenção do FPM. Muitos municípios estavam com a dívida ativa de ter descontado do servidor, e na época não era servidor, era funcionário, porque era seletista, descontava alguns municípios, Nova Resende era um deles, que algumas gestões anteriores deixou alguns valores sem repassar. Descontava e não pagava para a Previdência. Não passava para a Previdência. E aí, com isso, bloqueava o RPM. Fundo de participação do município. Isso. Sem RPM não existe município. Isso. Corre. E aí, esse RPM é um dos maiores repasses que a União passa para o município. Ele ia suspendendo, teve dificuldade, o prefeito anterior na época, e foi uma exigência, não tinha outra saída, tinha que regularizar isso. E aí o município fez um parcelamento dessas dívidas, foi levantado, foi feito. Se não fizesse, não tinha a certidão de regularidade previdenciária, suspendia, o município ficava prejudicado na época. E quando foi criado o IPREVI aqui? Ele foi criado em 1993, Sei. foi no final de 1993. Sei. Ele, bem. E aí já em Ele existe aqui, então, desde 93? Desde 93. Mas quando foi em 96, no mesmo mandato ainda, o Paulinho teve uma pressão muito grande dos servidores e do sindicato na época. O que era a pressão? É que outros municípios vizinhos, que a gente tinha conhecimento, tinha pressão que o Instituto estava tendo um montante interessante e naqueles primeiros anos ninguém aposentava. O INSS ia assumir uma parte, o município ia assumir outra parte. Então, os primeiros aposentados após a criação do Funprev foram aposentados pelo município. O município foi obrigado a recepcionar esses aposentados para começar a fazer um caixa, para ter um dinheiro para pagar os aposentados.
Mas aí, Quando foi a primeira aposentadoria, você sabe? não lembro a primeira, mas a pressão para transformar de fundo em instituto, o instituto teria uma autonomia própria. Sei. Não tinha influência do prefeito. Isso, aí que eu queria saber. E passa essa gestão dos servidores. Isso, gestão de servidores. E aí, com essa mudança, a preocupação dos servidores do sindicato na época era... alguns municípios tinham comprado máquina máquina rural, para trabalhar nas estradas rurais, com o dinheiro do instituto. Tem alguns que tinham comprado ambulância, outros queriam pagar remédio para os servidores, e nós aqui sempre segurando. Eu faço parte desde que surgiu, eu sempre participei dele. Porque sempre se o prefeito era o gestor, imediatamente ele incluía no orçamento dele e usava para desenvolvimento. Não é automaticamente, mas ele conseguia reunir o conselho e ter uma aprovação de fazer um empréstimo para pagar quando pudesse. Sempre empréstimo. E sempre, se esse empréstimo ocorresse, podia haver um calote e o prejudicado seria o instituto. O que aconteceu muito. E muito. Nós aqui estamos desde o começo sem nenhum prejuízo. Graças a Deus nós fomos muito atentos a isso. Sim. E nenhum membro até hoje, nenhum conselheiro, nunca foi remunerado. Só o superintendente, que é o funcionário lá, que é remunerado. E o assessor jurídico. O que é mudar? Hoje, vamos dar um salto na história. Hoje, como é que está a situação do Iprevinho hoje? A situação do Iprevinho hoje, ele tem mais de 30 milhões em caixa. Sim. Só que, por outro lado, ele é muito mais... Ele está com mais... perspectiva de deficiência de recurso do que alguns anos atrás, 15 anos atrás. Por causa da perspectiva de aposentadoria? Não, porque ele em 2010 ele dividiram, o município, o prefeito da época optou por uma opção que tinha de dividir o instituto em dois fundos. Um, para dividir as contas de quem tinha sido empossado até 2004, outubro, salvo engano, outubro de 2004, fica num fundo. E o após 2004 no outro fundo. O que acontece? Esses que foram empossados até nessa data, está cada vez menos, porque estão aposentando. E o outro está cada vez mais e não tem quase ninguém aposentado. Então um está transbordando e o outro está faltando. E essa falta tem causado uma obrigação para resolver essa segregação, essa separação dos fundos. O município hoje tem deslocado mensalmente para cobrir essa perda mais de R$200 mil. Então, além do que recolhe do desconto dos servidores, mais a parte que o município tem que dar de contrapartida. Um aporte do município, então. O município tem que pagar esse aporte no valor de mais de R$200 mil todo mês, além do desconto patronal e servidor, dá para repassar esse valor. Agora, uma pergunta que não quer calar. Não é possível reverter isso e voltar à condição anterior? Isso é o ideal ou não é viável? Então, eu e o ex-vereador Lucimar Madeira estudamos muito isso. Nós entramos em contato até com alguns assessores, Instituto de Previdência no estado do Paraná. Eu consegui falar com alguns. Existe a possibilidade de reunificar de novo. E isso depende exclusivamente do município fazer isso. É um estudo deles. Porque quando foi feito, não foi feito por maldade isso. Isso foi feito... Estava sendo na moda, era o que estava sendo orientado no momento, era uma permissão do Ministério da Previdência. E, no primeiro momento, o município até era beneficiado, o Instituto era beneficiado, porque estava muito dinheiro, a curto prazo era bom. Tinha muito, isso, no curto prazo um tinha muito e o outro não ia gastar nada. Então, mas não conseguiram visualizar no futuro. E esse futuro hoje está sendo difícil. Isso, hoje está sendo difícil. Quem que faz a gestão desse fundo? Por exemplo, esses 30 milhões estão aonde? Estão numa conta de um fundo? Então, quem faz a gestão disso? Então, esse é outro gargalo, é outra dificuldade que a gente tem. Essa aplicação tem a exigência de um comitê financeiro do Instituto. Esse comitê, ele é composto por gente com certificação. As mesmas certificações que os bancos exigem, CPA 10, CPA 20, é um estudo complementar para um técnico, qualquer profissional de segundo grau possa fazer, ele consegue uma certificação de investimentos. E, para fazer parte do comitê, tem que ter a maioria com essa certificação. Desde o início do ano, a gente tem cobrado que a norma, a exigência agora do Ministério da Previdência é que a maioria dos membros do Conselho
tem a certificação. Até no começo do ano... Mas nós temos isso aqui hoje? Não. No começo do ano, o Salvador fez um ofício, nós protocolamos, reunimos o conselho, entregamos para a Tati, que é a atual presidente, ela levou para o prefeito e até hoje não tivemos resposta. Então, a partir de 2022, o município pode ser penalizado diante da norma existente que não está sendo aplicada. Eu defendo que esse curso seja custeado pelo município, porque os conselheiros não são remunerados e ninguém vai estudar, trabalhar, assumir responsabilidade de graça. Então, mas a gente não tem uma relação. Eu falo assim muito que de 2004 para trás, todos os prefeitos tinham uma participação mais presente, estava mais presente no Instituto. De lá para cá, só ausência e legislação quando é passada, tipo que retirou recentemente o direito de escolha dentre os pares, como é feito na Previ e vários institutos de previdência entre os pares, retiraram esse direito nosso na Câmara, antepenúltima Câmara. Na Câmara Municipal ou na Câmara Federal? Não, na Câmara aqui de Nova Resende aprovaram retirando. Hoje a escolha é a indicação do prefeito, o assessor é a indicação do prefeito, o superintendente é a indicação do prefeito. Essa semana mesmo na Câmara foi aprovado um requerimento na reunião da Câmara, o prefeito pedindo a Câmara, o espaço da Câmara para ser usado para vir apresentar o cálculo atuarial. Quer dizer, estão tirando as autonomias que era dos servidores, do presidente, sem vínculo com o prefeito, e já transferindo esse poder tudo para o prefeito. A gente está vendo que, mesmo com a dificuldade que o Instituto tem, tá cada vez mais a gente está servindo mais para ficar só como uma aparência lá, não tem muita finalidade mais. Peraí, deixa eu entender. É o dinheiro do servidor, é o dinheiro da aposentadoria do servidor. Isso. Entendeu? E vamos dizer assim, é o patrão que faz a gestão. Isso de uns 3 anos para cá. Mas é o patrão. Patrão. Certo a minha análise? Quer dizer, isso. Não é o patrão que faz a gestão. A gente tem um conselho, sim, mas o presidente, que é o que assina... é a indicação. É indicado. O restante é escolhido entre os pares. Mas como é que faz para... Porque eu tenho certeza que isto é um equívoco, né? Isso é um equívoco grave, né? Porque quem tem que administrar um fundo de servidores são os servidores. Tem que ter um conselho técnico responsável, auditorias regulares. É assim que funciona. Você não acha que não, você não, então, a nossa briga desde sempre é essa, manter isso. Até na época de outros prefeitos, que a gente teve dificuldades, teve desgaste, queria empréstimo, eles nunca tiraram a autonomia. Mas aí no mandato passado, aprovaram essa lei, tiraram e... O mandato passado está falando do Celso. O Celso e depois terminou com o Zé Roberto, mas Sim, a lei foi aprovada enquanto o Celso estava vivo ainda. Sei. E aquilo ali foi A mudança se deu na gestão de quem? De 2010? A mudança se deu na gestão... A lei foi aprovada no Celso? Não. De 2010 foi o aporte, a lei do aporte, separando os fundos. Isso. Mas a mudança Foi da com escolha do... Isso. Agora, a mudança da escolha do gestor, do superintendente e do assessor se deu no mandato do Zé Roberto. A gente tinha esperança que, com ele chegou a assumir esses compromissos. Mas não foi a mudança não foi na gestão do Celso, não? Foi a mudança da lei, mas aí nós conseguimos entrar com o mandato de segurança, manter o presidente até terminar o mandato, que era o Salvador. Em seguida, aí ele indicou o Pedrinho. O Pedrinho não conseguiu chegar nem até no final, ele já tirou o Pedrinho por um ato, não deixou ele nem ir até o fim do mandato. Uma canetada foi, tirou o Pedrinho, isso, botou a Gisele. Mas com base legal? Olha, a lei é muito frágil, ela não dá abertura para... Não teve nenhuma regulamentação dela, ela foi assim, que quem determina é o prefeito. Pois é, mas isso é um assunto importante, quer dizer, para você saber se foi com uma canetada, como se costuma dizer, com base legal. Isso é importante, né? A lei... E aí cabe discussão nessa questão. Isso, mas ela pode até ter discussão, Luiz, só que ela não teve... Ninguém entrou na justiça, porque quem iria custear essa justiça, esse gasto com a justiça? O próprio Instituto já tinha sido mudado o presidente. O prefeito já tinha mudado. Tinha um custo isso para entrar na justiça. Mas tá, o que eu queria ressaltar é o seguinte, que a indicação do Pedrinho para cá é a indicação do prefeito. Então, foi o Pedrinho, foi a Gisele, a Tati está hoje. A gente não tem problema algum, nunca teve desvio, nem agora e nem antes, nunca teve nenhum problema. O problema é
a gente não tem mais acesso, diálogo com a prefeitura. E esse diálogo hoje é o seguinte, o assessor do instituto, ele quer resolver qualquer coisa, ele vai para a prefeitura. Em vez da prefeitura vir até o instituto, não, hoje resolve tudo dentro do gabinete do prefeito. Então, isso é um prejuízo para o instituto, porque às vezes vai ter contradições, os interesses vão conflitar, Claro, e isso vai ser um prejuízo para o instituto no futuro. Às vezes não surge agora, mas pode surgir no futuro. E aí, essa autonomia ser resolvida dentro da sala do gabinete do prefeito, pode não ser agora com o Zé Roberto, mas no futuro, a gente teme isso. Não, eu acho que é um conceito, de gestão democrática, quer dizer, um princípio da República, né? Um princípio da República. Se é um conselho de servidores, se o interesse é dos servidores, entendeu? Isso é retido na folha de pagamento? O desconto nosso? Opa, igual o INSS, idêntico. Então, a Previdência, assim, para quem está assistindo, a Previdência, para todo mundo é o INSS. E para o regime próprio, é esse instituto, é o INSS, é o IPREVIM. Então, se o IPREVIM fraquejar, faltar, nós não temos a quem socorrer, a não ser quebrar o município, ou o município ter a obrigatoriedade de assumir aqueles servidores, pagar a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento já tem a folha dos ativos, se pegar os inativos, é coisa de pouco tempo, vai travar o município. Você acha que, dentro desse contexto, parece que do ponto de vista da gestão, do que está encaminhado, com a mudança de 2010, que é um complicador, há uma legalidade, há um funcionamento correto disso aí, mas a prefeitura está pondo dinheiro, né? Sim. A prefeitura tem que botar aporte de dinheiro. Sim. Então eu quero saber o seguinte, dentro desse quadro, você acha que ainda vale a pena ter um instituto, ter o IPREVIM Nova Resende, as prefeituras ter esse instituto, ou voltar para o INSS? O INSS quer isso? Então, a verdade é a seguinte, Luiz, para o servidor público, se o INSS tivesse a garantia, ou se o IPREVIM tivesse a garantia de que ele nunca teria nenhum problema, e se tivesse problema, tivesse solução com recurso, porque lá no INSS, se falta dinheiro, o próprio governo pega do orçamento e injeta. Agora, nós não temos como ir lá cobrar dinheiro do município. Eu vejo assim, que se tivesse essa garantia, tem vários servidores que aposentaram e tem um teto maior do que o teto do INSS. E o excedente desse teto é tributado. Então, hoje, se a pessoa ganha lá 6 mil, até 6 mil e pouco, que é o teto do INSS, é isento. Mas tem servidor que ganha mais de 8, quase 9. E essa diferença é tributada. Então, para esse servidor, a aposentadoria do IPREVIM, do Instituto próprio, é muito melhor, porque ele ganha mais. Para o INSS, seria mais ruim. Porém, para a gente ter garantia, o INSS hoje, depois da Constituição de 88, desse rigor, dessas leis de responsabilidade fiscal, disso tudo, hoje ele é mais garantido, hoje ele é mais saudável, ele aguenta mais. Tem um lastro na Caixa Econômica, né? Isso, mas eu vejo que ele é mais... um lastro, porque a gestão tem um conselho autônomo da FGTS, que atua junto à Caixa Econômica, e é dirigido por setores dos trabalhadores, né? Eles estão lá. Então, aí... O governo é o fiador. Isso, mas então, aí tem quem banca, né? Quem garante aquilo ali. Agora, para voltar, a gente já teve alguns estudos nesse sentido, já veio atuários, já veio profissionais que o próprio Instituto contratou para mostrar a viabilidade. Hoje o INSS só aceitaria voltar a Previdência para ele com o compromisso de que esse dinheiro ficasse para o município, bem como todos os aposentados e pensionistas. Ou seja, do zero. Isso. Mas aí seria um prejuízo enorme, porque parava de entrar dinheiro da receita do município e o município ia acabar com essa, como se diz, com essa poupança que existe, com essa gordura que está lá depositada, questão de 5, 10, 15 anos não teria mais nem R$1. Porque desse dinheiro que existe lá, Luiz, que você perguntou na pergunta passada e eu não concluí, é a questão da aplicação. Ela é basicamente carimbada. Ela tem uma norma que é lançada pelo Ministério da Previdência, então uma porcentagem mínima na poupança, outras porcentagem nos fundos com maior risco e dos fundos com menor risco. E os fundos com menor risco, ele dá um rendimento um pouquinho a mais que a poupança, mas então essas aplicações,
quase que na totalidade, ela é carimbada, ela é definida, já pré-definida pelo Instituto de Previdência. Esse rendimento da aplicação, ele é revertido para dentro da Previdência. Ele incorpora... Não há uso desse dinheiro. Até o momento nunca teve desvio desse dinheiro. Ele está dentro desses 30 milhões, Isso. que esses 30 milhões é a soma do que existe do passado, da arrecadação mensal e dos rendimentos mensais. Então, e esse não serve de lastro para nenhuma outra ação. Quer dizer, esse dinheiro não pode ser usado para lastro de nenhuma outra ação. Isso. E quando era Funprev, que eu botei naquela explicação, quando era Funprev, teve alguns municípios que comprou máquina, comprou ambulância e usou para outros fins. Emprestou do coisa. Após o Instituto, não teve mais isso. Sim. E a gente consegue... Precisa ficar claro aqui que essa discussão é de esclarecimento sobre a questão do IPREVIM, que é uma coisa muito importante na vida do cidadão. Ele trabalha a vida inteira, trabalha aqui na prefeitura, trabalha onde for, ele quer a vida inteira, na hora que ele terminar o prazo dele legal, ter o dinheiro dele. Então, quer dizer, a gente está tratando aqui do interesse de coletivo completo, de todos os funcionários e, como eu disse no começo, de interesse da economia local, quer dizer, é muito importante, né? Entendeu? Você ter isso aqui. Então, é um assunto que não diz respeito a esta gestão, diz respeito à história do IPREVIM, né? E agora a gente está discutindo o que é o enquadramento desse momento e quais são as variáveis possíveis. Por exemplo, a gestão do Instituto ser dos servidores. Então, essa é uma reivindicação nossa velha. Mas aí os compromissos do prefeito eu quero o cargo tal, eu quero indicar fulano, eu quero isso. Há uso político da composição? Isso, a composição hoje... Não há como não ter uso político dessa história. Isso, então, isso é Isso acontece no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Então, é uma dificuldade que a gente tem, porque nós temos uma superintendente lá hoje que ela faz, eu dou como exemplo muito, Luiz, é a questão do pagamento que é feito a ela. É R$2.000 e poucos para ela fazer a limpeza, a contabilidade, a folha de pagamento, só tem um funcionário a folha de pagamento, o processo de aposentadoria, a publicação no site, a prestação de conta no Tribunal de Contas e tudo. Enquanto aqui a Câmara está no site da Câmara, e os funcionários de lá são uns 3 ou 4, ganham várias vezes o valor dela e ela reivindica direto. E ela ainda é indicada. Se ela não atender as necessidades, ainda for tornar pública essa reclamação dela, ainda corre risco dela ser exonerada, dispensada, e a gente não consegue repor com qualidade um funcionário que está lá há tanto tempo. Sequer tira férias, porque nem ela, nem o assessor jurídico... Quem é o assessor jurídico? O assessor jurídico é o Léo. É da prefeitura ou é do... Não, ele é do IPREVIM. O IPREVIM que paga, mas o prefeito que nomeou ele. Sim. Que também deixa ressaltado que não tem nada contra ele. Até hoje não teve nenhum problema jurídico, mas basicamente o que a gente reclama é que ele é de confiança do prefeito, não do Instituto. Quem está desconfiando dele? Nisso, de forma alguma. É isso que a gente tem que deixar claro. A estrutura funcional tem que ser discutida, é outra coisa. Você tem algum cargo? Que cargo você tem no IPREVIM? Eu sou o presidente do Conselho Administrativo. Ele tem essa previsão na lei, exige, tem alguns casos que a gente tem que assinar algumas prestações de conta, alguma coisa, mas já não tem autonomia nenhuma. Só o presidente do Conselho Curador, que é a Tati, que tem poder. Ela que assina ofício, o ato de aposentadoria, a autonomia dela, basicamente, uma exigência legal só. E membro, conselheiro do Instituto, eu fui desde o Funprev, continuei. Depois eu fui para o sindicato, fui por indicação do sindicato e estou até hoje. Eu era representante do setor do pessoal. Então trabalhava eu e a Meire. A própria lei exigia um do departamento pessoal, era eu. Ô Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já vi, e acho que você tem que me explicar, porque eu não sei com certeza, muito presidente de instituto ter responsabilidade pessoal, ter responsabilidade civil sobre alguma coisa no instituto. Existe esse risco? Existe esse risco, com certeza, porque ele assina junto, a superintendente assina junto. A gente ouve muito isso, mas isso vai ao crivo do Tribunal de Contas e aperto assim na região aqui, a gente não tem muito conhecimento. Ouvi uma época, na década de 90, que o Instituto de Monte Belo teve um desvio, teve uns problemas, o presidente teve que responder judicialmente, mas as consequências disso não chegou ao conhecimento nosso. Mas a gente é sempre precavido, nunca tivemos nenhum desvio, nem por parte pressão do prefeito e nem por parte do Instituto. É como eu gosto de ressaltar isso.
Onde tá a separação? Onde está o limite de separação dos dois fundos? Qual é o critério que separa os dois fundos? O fundo pobre não tem nenhum investimento, não tem dinheiro nenhum aplicado, ou tem? Não, eu não digo que seja o fundo pobre. O fundo pobre, o fundo que tem menos dinheiro, é o fundo que encerra até 1º de outubro de 2004. Então, todos que tomaram posse naquela data, até aquela data, estão nesse fundo. E esse fundo foi usado para pagar os aposentados, e cada vez aumentou o número de aposentados e ele não pode pôr mais ninguém lá dentro. Então, todos que tomar posse dali para frente... já está no teto. Não, já está no... Não põe mais contribuinte lá, porque é os empossados que contribuem. Sim. Então, aquele dinheiro acabou. Hoje, eles têm em torno de... Mais de 250 servidores. Presta atenção para não dar dado errado aí. Tá, vai cortar essa parte, né? O FUNPI... 161. Eu não tenho essa porcentagem. Eu não tenho, não tem importância. Não, eu não tenho essa porcentagem. Estou tentando achar isso. Mas posso continuar, Matheus? Aí, então, os que tomou posse até 1º de outubro de 2004, eles... Então é aquele pessoal mais velho que estão já aposentando. Hoje é um número mínimo de contribuintes que, para pagar os aposentados que estão naquele fundo, falta R$229 mil. Esse é o dinheiro que a prefeitura põe. Que tem que ela complementar. E essa complementação já foi uma exigência do atuário e do Ministério da Previdência. Então é uma obrigação. E por isso nós tivemos uns atritos no ano passado, e teve conversa e aquela pressão, os servidores pressionando, o Instituto pressionando. A gente reunia periodicamente e a Gisele dando total apoio na época, e o município estava retardando, porque estava com dificuldade na receita no começo da pandemia. E começou no ano passado aqueles repasses. E agora o município estruturou, está em dia, está pagando, mas eu vejo que tem outras formas, Luiz. Porque você acha que esse dinheiro, tem uma outra forma que esse dinheiro poderia ser aplicado em outra coisa na prefeitura? É isso que você está querendo? Não, eu falo o seguinte, esses 229 mil que está sendo pago, talvez fosse menos. Se o município optasse por dar posse para o pessoal, porque o que toma posse contribui para a Previdência. O que não toma posse, esses contratados, os participantes da ASA, da ASPA e da ANDES, eles contribuem para o INSS, esses terceirizados é para o INSS. E o pessoal trabalha 5, 10 anos pelo INSS, até as professoras contratadas, trabalham muito tempo. Depois passa no concurso, vem e aposenta às custas do Instituto. Então, isso foi um prejuízo que nós tivemos. Lá atrás, o sindicato nem não se opôs muito, porque nós imaginávamos o seguinte, a partir do momento que o gasto com o pessoal está perto do limite, os servidores ativos efetivos só teria valorização, podia ter aumento, se diminuísse um pouco o número de funcionários. E aí a ANDES e a ASPAS seria a solução. Só que o que eles fizeram? Eles puseram tanto de servidores lá, que aí pode fazer processo seletivo, pode fazer por indicação, faz de outras formas, e não deram aumento para a categoria. Se o servidor hoje tivesse, por exemplo, desconto das horas extras, fosse tributado a Previdência, para ele ter um pouquinho mais na média na hora de aposentar, o Instituto estava tendo uma receita maior, e com a receita maior diminuía o repasse. Sim. E isso não acontece. Por quê? Porque nenhum prefeito recente tem dado atenção, ouve a gente. É tudo fechado no gabinete dele. O que a gente fala é mais fácil ignorar, não responder. A gente manda ofício, não tem resposta. Manda pedido, não tem resposta. A gente vai falar com o vereador, está tudo resolvido. Você acha que tem alguém na estrutura formal da gestão e da Câmara que estuda esse negócio a fundo? Há um interesse de tratar disso? Há uma preocupação há uma preocupação social com o fundo ou há uma administração financeira do fundo? Eu vejo o seguinte, que a preocupação maior é atender as exigências do Ministério da Previdência. Eu falo em questão de administração. E atender aquilo ali para não ter o certificado de regularidade previdenciária, que é o requisito número 1, para não parar de vir recurso. Tirando disso, eles não dão atenção para o piso da superintendente, nem pelo salário do assessor, nem para
remunerar, pagar sequer esse pessoal que precisa de fazer esse curso para ter a certificação financeira para participar do comitê. Então tem coisas vindo aí que pode ser prejudicial e eles não dão essa atenção, não ouvem e vai deixar isso acontecer. Aquele costume de deixar, esperar a água chegar no nariz para aprender a nadar. Ô Roberto, você acha que então que hoje o Conselho não está composto com o número de técnicos devidamente capacitados que exige a lei? O Conselho, eu vejo assim que ele é bem atuante, sempre foi, porque exige um representante da Câmara, que na maioria das vezes foi o Pedrinho. O Pedrinho é muito participativo, estuda, conhece da realidade. A Silvana sempre está presente como superintendente. Os assessores sempre estão presentes. Qual Silvana? A Silvana do Toninho Correia, Silvana Roberta Correia. Sim. Os assessores jurídicos sempre têm conhecimento da situação. Então, quando o Salvador tinha, a Tati tem, o Pedrinho teve, a Gisele, a Maria Madalena do Chão do Nado, que foi presidente também, a Neuci, sempre tiveram conhecimento e participação. Mas aí o setor de obra sempre indica alguém, o setor de inativa indica alguém, da saúde indica. Então, o comitê é feito numa eleição escolhida em cada setor. E eleição direta, os funcionários que escolhem? Entre os seus pares. Sim. Isso. E uma indicação de um representante do departamento pessoal e um do sindicato. Sim. Mas que a gente já ouviu que qualquer mudança que tiver, possivelmente vão tirar essa autonomia do sindicato e indicar alguém. Como eles fizeram para tirar o direito do presidente de ser escolhido pelo prefeito, existe essa conversa aí que pode ocorrer. Ter o controle absoluto sobre o troço. Eu imagino que seria. Roberto. E isso eu vejo que a prefeitura já tem problema demais. E as exigências do Instituto sempre foi no sentido de ter a saúde financeira do Instituto para não ter um problema. Porque esse problema a longo prazo pode ser o caos para uma cidade. Se o município assumir essa responsabilidade e quebrando o fundo, assumir essa responsabilidade, ele vai ter que tirar dinheiro da saúde, parte da educação, dos outros setores, para pagar aposentado, que por causa de uma ingerência de alguma coisa que acontecer no futuro. Ou, se continuar do jeito que está, sem dar uma promoção para os servidores, valorizar os servidores, pagar um salário mais adequado, que a gente tem hoje uma porcentagem enorme que ganha um piso mínimo, que é um salário mínimo no município. Isso contribui o mínimo do mínimo para depois aposentar. Isso. Você não forma massa de capital, né? Isso, de retorno. Você não forma massa futura, né? Isso. Recurso para quanto mais contribuir, mais cresce o bolo lá. Isso. Num diagnóstico aqui, o que você acha? Se você tiver que entrar 3 coisas aqui, é bom ficar claro que nós estamos tendo uma discussão aqui didático-pedagógica. Eu estou aprendendo sobre isso. Então, e é um assunto de interesse que todo mundo tem que se interessar, os servidores têm que interessar e não tem que ficar falando para o lado, tem que chegar e discutir. É um negócio que eu tenho certeza que a administração, isso incomoda a administração também, não é uma coisa, entendeu? Sabe, tá aquela história de você tem um negócio na mão que tem que resolver, né? Então, acho que tem que ter bom senso, diálogo e resolver. Eu quero saber de você, Roberto, com a experiência que você tem no assunto, alargando as questões políticas, deixando completamente de lado, eu acho que isso aqui é isso aqui é a política correta, a política da gestão, não é a política partidária, não é a política de posições, é a política da gestão, que interessa para todo mundo. Quais são, que você acha, quais são os 3, se você quiser elencar, 3 fatores que são importantíssimos serem adotados para a gente olhar para o futuro e ver de forma melhor? Então, Luiz, o primeiro seria a unificação dos fundos. O segundo, com certeza, seria devolver a autonomia para os servidores. E o terceiro, que não é menos importante que os 2 anteriores, seria valorizar os servidores de uma forma geral. Da posse, tem muita gente que está apta para fazer concurso. Um concurso vai trazer mais renda, todo mundo que tomar posse, vai acabar com essa contratação exagerada, processo seletivo, essa transferência para Andes, para ASPA, e até terceirizado aí, está terceirizando tudo. Então esses 3 pontos... A terceirização é para evitar custo social?
Eu não sei o motivo, ninguém comenta. De um dia para o outro, ó, vamos extinguir aí os funcionários que fazem limpeza pública, vai mudar de setor aí que nós vamos contratar uma empresa. E ninguém discute nada, não faz uma reunião, eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. E isso fere, mesmo que com pouca proporção, o Instituto. E a médio e longo prazo vai fazer falta isso. E os servidores, merecia ter a valorização, todos os servidores, porque lá na educação tem o plano de cargo do magistério e eles têm, de alguns anos para cá, tido a promoção. Então é promoção por qualificação, por tempo de serviço, e vai olhando, faz aquela comissão e olha a qualidade do serviço e promove os servidores. Já os restantes dos servidores, que é da saúde, de obra, de estrada, da administração, nós não temos promoção, nunca teve. Está na lei, mas não regulamenta. A gente recebe aqui como caixa de ressonância maior reclamação do pessoal da saúde. O pessoal da saúde é um pessoal que reclama muito eu lembro daquele estudo que foi feito na Câmara Municipal na gestão passada, que eles mostraram aqui todas as cidades aqui e a gente estava com o pior salário. Né? Então, o pessoal da saúde é o seguinte, tira os médicos que conseguem ter um diálogo com a administração, porque se eles não têm um valor adequado, eles têm outros municípios que pagam e aí eles têm. O Brasil precisa de médico. Não, sim, o Brasil precisa de médico, nós precisamos de médico. Precisa, por isso tem oferta boa. Isso. E por isso paga melhor. Então, tirando os médicos, o restante tudo não ganha a média da região em lugar nenhum. Desde a limpeza, bioquímico, dentista, auxiliar de enfermagem, o enfermeiro padrão, o diretor do hospital, tudo abaixo da média da região. Então, mas voltando na educação, os motoristas da educação têm um piso baixo, as auxiliar as merendeiras ali, serviços gerais, têm um piso baixo e todas as profissões. O município, assim, eu tenho visto que a hora que ele tem a oportunidade de estar com a sobra, com gasto com o pessoal, porque agora tem para 2022, esse ano está impedido de dar aumento, a gente respeita isso e conhece, porque tem uma lei. Está retido, está estancado. Isso. Mas para 2022 pode. Respeitar a lei, isso. Proibido. E segundo a gente tomou conhecimento, e eu já ouvi isso do Dr. Cláudio, promotor, que eles assinaram um TAC com o prefeito, e o prefeito tem 1 ano de prazo para regulamentar essas pendências. Já não tem acesso, nem o promotor me passou, nem a prefeitura me passou acesso a esse TAC, mas que a gente tem conhecimento de que ele vai resolver uma série de poderes, de fatores que está prejudicando tanto os servidores quanto o Instituto. Termo de ajuste. Termo de ajustamento de conduta, é o TAC. Ajustamento de conduta. Quer dizer, se tem um termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público está pedindo, minha gente, é porque tem conduta errada. Tá entendendo? Então precisa fazer os ajustamentos. Aliás, o secretário Guilherme falou essa semana lá na Câmara sobre esse termo de ajustamento de conduta como uma coisa positiva. E é mesmo, mas precisa ser cumprida. Isso. Foi uma das coisas boas que vai acontecer, foi essa negociação que chegou nesse termo entre o prefeito e o promotor. Ele falou, ele usou o termo até citando você e agradecendo pela colaboração do sindicato que ajudou a discutir lá. Sim, mas então, o Guilherme é um dos poucos da administração que me atende o telefone, que me ouve, que me responde quando eu peço qualquer coisa. Então, o restante a gente não tem acesso, faz requerimento, ignora. Eu já ouvi lá que num determinado momento que eu fui pedir uma atenção especial para melhorar para a categoria, o secretário virar e falar assim, ó, entre toda a população e os servidores, eu fico com a população. Até parece que servidor não é parte... Não é servidor público, é servidor da população. Então a gente fica num embate que torna político, mas não é necessário ser político, tem que ser para o bem comum da sociedade e do município. Me desculpa, um secretário, alguém da gestão pública, que diz que fica com a população entre o servidor público, ele não consegue entender que o servidor é da população. Quando uma pessoa é mal atendida no hospital, de um funcionário, alguém que está, claro que não devia ser assim, mas está mal-humorado, está preocupado porque ele não está pagando as contas, o servidor é a imagem da gestão que está indo ali. Entendeu? É a imagem da gestão que está indo ali. Não existe o maior capital de uma gestão, o maior patrimônio de uma gestão em qualquer lugar do mundo, em qualquer conceito de gestão no mundo, é o maior patrimônio
é o material humano, é o patrimônio humano. Quem não tiver isso na cabeça, em qualquer lugar, não vai conseguir ser um bom gestor, nem na empresa particular, nem na pública, em lugar nenhum. O maior patrimônio de uma gestão é o material humano. Eu falo muito que essa valorização, porque com o orçamento que foi apresentado, que a gente ouviu, que é mais de 60 milhões, e o município está com um gasto com a folha de pagamento de 41, e a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, ela permite que o município gaste até 51,3, então ela está em torno de 10% que pode gastar. Isso equivale a 6 milhões para o ano que vem. Ele pode gastar mais ou menos em torno disso para o ano todo. Isso, se ele valorizar o servidor trabalha alegre, a população vai ver isso no olhar. Porque servidor hoje, eu conheço vários que no final do mês está sobrando 400, 500, 600 reais para passar um mês com a família. Então, isso eu tenho prova, é custoso, mas ele está devendo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no mercado, nisso é uma tragédia para os servidores. Roberto, eu acho que essa colocação sua, a gente está encerrando aqui, que já passamos do tempo faz tempo, é o seguinte... Ela tem uma folga de 10%, mas o ideal é que você não trabalhe lá no limite, né? Sim, tem o limite. Não chegar o lá limite, pra ficar com a corda no pescoço, né? Não, mas o limite da lei de responsabilidade fiscal, o limite extremo é 54%. 51,3% é o limite prudencial, que o município, a hora que der aquele sinal de alerta, aí ele vai começar... Deu a luz amarela, isso aí. Roberto, mas então, pode falar. Não, então, eu acho que tá fácil de resolver desde que a gente começa a sentar e negociar a nível de Previm, que o motivo hoje do convite foi isso, e eu fico muito feliz de ter participado e discutido um assunto problemático que às vezes muitos dos servidores não gostam nem de tocar, que acha que nunca vai acontecer de ter problema, não quer fazer parte do conselho, não quer disputar para representar os outros servidores. Isso é muito importante. Ali o nosso dinheiro é o que nós vê. Chega a ser melhor, mais importante que o INSS, porque ele está ali no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, todo o recurso nosso aplicado e bem gerido por todos os presidentes e diretores até o momento. Muito bem. Chegamos ao final aqui. Espero que a gente tenha contribuído para essa discussão. Está feito o convite para a Tati, para a próxima, para a gente, a hora que esse programa for pro ar, a Tati vem falar também. A gente está cumprindo o papel de esclarecer aqui, de apontar caminhos. E esta visão, a minha visão, é uma visão de jornalista. Eu não tenho a profundidade, a verticalidade sobre o assunto que o Roberto tem, nem que o pessoal tem, que a Tati tem, que vai trazer para a gente. Eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir e trazer clarividência para a sociedade. E buscar solução de bom senso, inteligente e solução política. Política no sentido de gestão, no sentido de partido. Então, muito contente de ter feito essa entrevista com o Roberto aqui. Roberto, muito obrigado. Você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado. Espero que tenha gostado. É um assunto às vezes técnico, chato, mas é importante. Muito obrigado. Até a semana que vem aqui no Toró de Parpite. Minha gente boa de todas as partes que acompanham no jornal, mas principalmente a minha gente aqui da Vila dos Cafezais, aqui em Nova Resende, como eu gosto de chamar minha terra. Muito obrigado. Ô Roberto, viva Nova Resende. Viva Nova Resende aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Viva. Resende Web TV. Apoio. Distribuidora do Breno. Água, gás e bebidas. Supermercados Alexandre. 2 lojas sempre perto de você. Z. Comunicação visual. Criando ótimas impressões. Rei do Jeans. Barato é um fato. Resende Net. Internet por fibra ótica. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. Loja da Val. Moda e acessórios. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Nova Noiva, a loja da Luísa.